Olá, aqui é o professor Vitor Proença e nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre a coagulação intravascular disseminada. Então a gente vai explicar o que que é, como que acontece, quais os principais sintomas e vai abordar também um pouquinho sobre o tratamento dessa síndrome, né, dessa alteração aí que acontece no organismo de algumas pessoas. Primeira coisa, o que que é essa tal de coagulação intravascular disseminada? Então a gente chama de síndrome. Síndrome é qualquer coisa que tem várias origens, vários sintomas associados, sinais e sintomas associados, tá? E que não tem uma causa única, assim, na verdade. Então, é uma síndrome que ela é adquirida, ou seja, você não nasce com ela, basicamente, né? E que consiste basicamente numa ativação descontrolada do sistema de coagulação dentro do vaso sanguíneo, tudo bem? Basicamente, é um descontrole entre é uma balança, né? É coagulação e fibrinólise, que a gente diz. Elas ficam se controlando. Quando você tem um corte, imagina que você cortou o dedo, por exemplo, você tem exposição de fatores, fator tecidual, fator 7, um monte de fator lá, de uma cascata lá de coagulação que a gente tem, que faz com que o contato dessas moléculas aí fora do vaso sanguíneo, do endotélio, que a gente diz, ativa esses fatores, e aí vem numa cascata, vários fatores são ativados, cálcio no meio da história, e aí entra plaqueta, forma fibrina, e etc., e forma um tampão para que você não continue perdendo sangue. Isso é normal, faz parte do nosso organismo, é uma defesa, para que você não perca sangue, porque ele é muito importante para o seu organismo, tudo bem? Aí forma o coágulo lá naquele furinho, naquele corte que você fez, depois começa a cicatrização, o coágulo vai se dissolvendo. Então, formou o coágulo, depois a gente tem que, na verdade, é em paralelo já, ativar já fatores que dissolvem o coágulo, que são fibrinolíticos, dissolvem a fibrina, que a gente diz. Você ativa esses fatores e aí isso vai se controlando. Em momentos você ativa um pouco mais da coagulação, que você tem, por exemplo, um corte para impedir a perda de sangue, e aí, em outros momentos, você tem que dissolver aquele coágulo, porque se aquele coágulo continuar se formando, imagina que tem aqui o lúmen do vaso sanguíneo. Você vai bloquear a passagem. E agora, imagina o seguinte, está no vaso sanguíneo maior. E aí, esse trombo, que agora que se chama, que está aqui dentro, né? Formou num vaso sanguíneo maior. Ele vai se deslocar e vai para um vaso sanguíneo pequenininho. O que que vai acontecer? Ele vai ocluir esse vaso. Aí você imagina, por exemplo, que isso seja, sei lá, no pulmão. Um monte de trombos pequenininhos vão para os vasos sanguíneos do pulmão e ocluem a troca gasosa, né? A oxigenação do próprio pulmão. E aí, consequentemente, essa troca gasosa vai afetar os outros órgãos. E isso aí começa a acontecer em vários tecidos diferentes, tudo bem? Consumindo muito esses fatores de coagulação. Quando você começa a consumir muito os fatores de coagulação voltado para alguns tecidos, outros tecidos vão acabar ficando sem esses fatores de coagulação. Então acaba desbalanceando esses sistemas aí de coagulação e fibrinólise. Só para constar, né? Lise é quebra, fibrina é a molécula aí que é insolúvel, né? A molécula que é a molécula terminal do processo aí de coagulação. Então, fibrinólise é a dissolução aí da rede de fibrina que a gente diz. Então, isso aí deveria ficar em equilíbrio, tudo bem? Mas, por algum motivo, que a gente vai citar aqui alguns, tá? Esse sistema é muito ativado e os vasos sanguíneos começam a ficar todos bloqueados, vários vasos, né? Começam a ficar bloqueados, e aí esse sistema consome muito os seus componentes e, consequentemente, outras regiões que estavam precisando no seu corpo, né? Estavam precisando da formação desses coágulos ou trombos, essas regiões vão ficar desamparadas porque você consumiu muito fator de coagulação. Então tem trombos sendo formados em algumas regiões e outras regiões você tem falta desses fatores de coagulação, consequentemente, você tem hemorragias. Tudo bem? Então é uma coisa desbalanceada que vai errada, na verdade, para os dois lados. Muita formação de trombos, coágulos, e em alguns tecidos, e muita hemorragia em outros tecidos, na grande maioria, na verdade. Tudo bem? Então, só para constar, né? Consiste na formação e na deposição de fibrina, que eu acabei de explicar para você,
Tem vários fatores de coagulação, derivados, por exemplo, aí do fibrinogênio, né? Que vai ser ativado e formar a fibrina no final das contas. Ah, professor, mas eu vi que tem trombina, protrombina, fator de von Willebrand, um monte de fatores. Sim, tem isso mesmo. Não é o meu objetivo nesse vídeo esgotar, explicar toda a cascata, via intrínseca, extrínseca, nova cascata de coagulação. Não é esse o objetivo, tá? O que você tem que entender é o seguinte: ativa muito esses fatores aí de coagulação, por alguns motivos específicos, culmina na formação de muita fibrina. A fibrina é essa proteína aí que acaba sendo insolúvel, que vai lá se juntando, se grudando, junto com plaquetas, hemácias e outras células e moléculas, e forma o trombo excessivo, tudo bem? E aí, quando forma essa rede aí de deposição excessiva aí de fibrina, ela oclui, bloqueia, tá? Os microvasos em diferentes órgãos, como eu já tinha citado para você. Consequentemente, o que acontece? A gente tem comprometimento do fluxo sanguíneo e os órgãos, de maneira geral, acabam recebendo menos sangue, tá? Acabam entrando em isquemia, basicamente. Tudo bem? Então, se recebe menos sangue aquele tecido está funcionando de maneira inadequada. Você imagina o seguinte: o cérebro, que recebe mais ou menos 20% do fluxo sanguíneo do nosso corpo, ele está recebendo menos sangue. Aí começa desmaio, sonolência, começa a confusão mental, tá? Então tem várias coisas que vão acontecendo aí. E claro, né, obviamente, se diminui muito esse fluxo aí, vai levar a coma e morte consequentemente. Aquele neurônio lá, aquele coração, por exemplo, o miocárdio, não vai receber mais sangue e outros tecidos também não vão receber no sangue. Entra aí num metabolismo diferente, que é uma via anaeróbia, que a gente diz, ou fermentação, alguns autores chamam dessa maneira, só que degrada muito o funcionamento daquele tecido e, consequentemente, o tecido acaba morrendo, porque diminui a formação de energia, ATP, tudo bem? Quando diminui o oxigênio nos tecidos, de maneira geral, diminui a formação de energia e os tecidos vão parando, tá? Não é o meu objetivo aqui também explicar toda a fisiopatologia da isquemia, mas é só para você entender que quando bloqueia o fluxo sanguíneo nos diferentes tecidos, esses tecidos vão morrer. Basicamente é isso. E aí, como é espalhado, tá? É disseminado pelo próprio nome que já diz, você acaba tendo falência múltipla de órgãos. Tudo bem? Então, isso é muito importante. Em paralelo a isso, né, essa oclusão de vasos sanguíneos em diversos tecidos, como você está usando muito fator de coagulação, que é como se fosse a gasolina, está gastando muita gasolina, quando você precisa para algum outro tecido que teve um sangramento, um corte, ou seja lá o que for, uma pancada, qualquer coisa aí que possa ter acontecido, vai faltar fator de coagulação nesse outro tecido que está necessitando também, porque ele está sendo muito consumido lá naqueles tecidos que não estão precisando, e aí tem hemorragia também, tá bom? Legal, agora que a gente explicou aí um pouquinho sobre o desenvolvimento e o que é essa tal de coagulação intravascular disseminada, deixa eu explicar quais são as principais causas e citar aí algumas consequências, motivos, etc., para isso acontecer, tá? Então, algumas das causas são doenças infecciosas, tá? E aí a gente cita basicamente bactérias que vão levar à septicemia. Então, vamos dar um exemplo aqui. Imagina que o paciente, uma mulher, tá? Que é mais comum ter infecção do trato urogenital, infecção urinária, né? Pela proximidade, principalmente, da vagina com o ânus, e aí questões de higiene, entre outras coisas, né? Também não vem ao caso a gente explorar isso aqui muito. Mas ela teve uma cistite, que é uma infecção, lá, uma uretrite, uma cistite, por exemplo, da bexiga. E aí não foi tratado adequadamente. O que acontece? Essa bactéria, ela pode atingir outros órgãos mais internos, né? Por exemplo, o ureter, atingir os rins, e aí dos rins ela alcança, por exemplo, a corrente sanguínea. O que vai acontecer? Essa paciente, ela pode desenvolver uma sepse ou uma septicemia. Lembra que essa terminação aqui, emia, normalmente tem a ver com sangue, tudo bem? Quer dizer que os micro-organismos encontraram a corrente sanguínea, alcançaram a corrente sanguínea. Quando alcança a corrente sanguínea, o que acontece? O seu próprio organismo trata de espalhar por todo o corpo. E aí, na hora que espalha por alguns tecidos, como cérebro, coração,
o próprio rim, o mesentério, o pulmão, qualquer lugar, né? A gente pode pensar agora, qualquer lugar. E ela encontra um ambiente adequado, com condições adequadas para essa bactéria se desenvolver, ela vai também se proliferando nesses locais. Mas nesse momento que ela já atingiu o sangue, a gente ativa aí vários fatores aí de defesa no nosso organismo, tudo bem? Que vão levar à queda da pressão arterial. Aí esse paciente começa a entrar em choque, que a gente diz que é um choque séptico, tudo bem? Que é uma queda abrupta da pressão arterial, uma hipotensão. Então cai muito a pressão arterial, os órgãos que já estão com alteração aí desses coágulos, esses trombos sendo formados, vão ter agora uma menor pressão. E aí eles não recebem sangue. Por isso que começa a dar falência múltipla de órgãos quando essas bactérias começam a se espalhar na corrente sanguínea. Isso aqui acaba sendo bastante comum em bactérias resistentes, porque nesse momento o paciente estava passando mal e tal, foi fazer um exame de urina tipo 1, fez urocultura, e aí antes o médico já instituiu um tratamento, não adiantou muito, ela começou com dor aqui mais para a região lombar, as costas e tal, e aí a bactéria provavelmente está atingindo os rins já. E aí, nesse caso, ela foi internada, começou a receber um antibiótico por via endovenosa, começou a apresentar febre, calafrio, enjoo, náusea, entre outros sintomas, tudo bem? E aí, de repente, essa paciente acaba entrando em coma. Por quê? Porque não conseguiu identificar, tratar, né, adequadamente a bactéria, porque não conseguiu identificar. E aquela bactéria, de repente, era uma bactéria que a gente chama de resistente, ou uma superbactéria. Tudo bem? Então é mais comum isso daí acontecer com bactérias pelas próprias moléculas lá, peptídeo glicano, lipopolissacarídeo e tal, as paredes celulares e todos os componentes das bactérias. Isso é bastante comum porque ativa diversas citocinas e tudo mais que levam à queda da pressão arterial. Então, isso acaba acontecendo. Quando isso acontece, a presença de bactérias na corrente sanguínea ativa diversos fatores aí de processo inflamatório, mediadores, citocinas inflamatórias, etc., que fazem com que comece a formar trombos para todos os lados, ativa proteínas de fase aguda, ativa fatores de coagulação e vai formando trombos em diferentes tecidos. Tudo bem? Os outros motivos são basicamente os mesmos, tá? Mas a gente também tem aqui, ó, por exemplo, trauma grave, um impacto muito grande, tá? Ou ainda quando quebra um osso, dentro do osso a gente tem células, por exemplo, tem sangue, né? Basicamente, medula óssea, na verdade, né? E aí quando quebra aquele osso, tem muita gordura, por exemplo, e essa gordura ela é liberada, perfura um vaso sanguíneo, por exemplo, e libera aquela gordura na corrente sanguínea. Então, fosfolipídios também, que são dos próprios tecidos, né, são liberados aí na circulação. Hemólise também, quando destrói as células vermelhas, que a gente diz, que são as hemácias, lesão no endotélio. Então, tudo isso aí, que são traumas que podem acontecer, uma pancada, um acidente de carro, ou seja lá o que for, vai liberar vai ter uma liberação maciça, né, desses componentes na corrente sanguínea, e aí ativa disseminadamente a coagulação. Tudo bem? Ainda a presença de tumores mais sólidos, que podem atingir a via hematogênica, que a gente diz, por exemplo, fazer uma metástase ou alguma coisa do tipo, ou ainda um próprio câncer, uma neoplasia hematológica, que a gente diz, das vias relacionadas com o próprio sangue, e ainda a gente poderia citar aqui como causas complicações obstétricas, por exemplo, descolamento da placenta, a embolia do líquido amniótico e outros motivos aqui. Mas basicamente é o seguinte, tudo o que tiver aí de processos inflamatórios excessivos, na ativação de coagulação, vai levar a essa coagulação intravascular, que pode ser controlada em alguns momentos, mas se ela atingir estágios mais progressivos, que a gente diz, ela pode se disseminar de fato e aí ser um caso muito mais complicado. Tudo bem? Então, qual que é a fisiopatologia aí? Que a gente já citou aqui para você, ó, deposição sistêmica de fibrina. Então, esse é um ponto muito importante, que é aquela molécula insolúvel que forma o coágulo ou o trombo, tudo bem? Que resulta basicamente da geração de trombina, que é o mediador aí anterior, né?
que é basicamente mediada pelo fator tissular e fator 7 ativado em conjunto, e também, então, ativação de coagulação e também inibição ou disfunção aí dos anticoagulantes naturais, como, por exemplo, antitrombina, proteína C, proteína S e ainda inibidor da via do fator tissular. Então, muita coagulação com pouca fibrinólise, vamos falar dessa maneira, que a gente já tinha explicado para você. Principalmente, essas são as substâncias aí, tá? Nesse momento, claro, você não precisa memorizar tudo isso, não é o meu objetivo aqui. O objetivo é que você entenda essas vias. Muita coagulação com baixa fibrinólise, que a gente diz, tudo bem? E aí vai levar a coagulação intravascular disseminada, tá? Só para constar, né, normalmente o paciente, depende do nível também, né, mas normalmente ele tem essas alterações clínicas que a gente diz aqui, esse quadro clínico, em alguns tecidos, trombose, em outros tecidos, hemorragia, tá? E aí você imagina, por exemplo, no sistema nervoso, diminuição da consciência, delírio, coma, tá? E aí a gente poderia colocar aqui na sequência morte, tudo bem? Pele, isquemia, gangrena, nos rins, oligúria, que é a diminuição da produção de urina, azotemia, alterações respiratórias, alterações gastrointestinais, anemia, tudo bem? Então, várias alterações aí que podem acontecer. E aí, se a gente citar aí também algumas hemorragias, né? Então, sangramento intracraniano, formação de petequias, equimoses, epistaxe, gengivorragia, hematúria, sangramentos espalhados no trato gastrointestinal. Então, tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo, tudo bem? Se está sangrando muito aí por algum motivo inexplicado, obviamente você tem que procurar o auxílio médico, tá? Se o paciente, ou você, ou seu parente, qualquer uma pessoa, né, começar a apresentar esses sintomas, obviamente você tem que procurar um atendimento de urgência e emergência, tá? Se tem alguma alteração aí que está muito estranha, não é normal a pessoa apresentar isso, obviamente você não vai fazer um tratamento na sua própria casa, da sua cabeça, tudo bem? Você procura o médico. Só para constar também, a gente tem fases, né, que a gente citou aqui, mas eu vou focar aqui, ó, na fase 3, que é a chamada plenamente manifesta, tá? Que é a coagulação intravascular disseminada, realmente mostrando todas as características, e aí esse paciente vai ter o quê, ó? Sangramentos e disfunção de múltiplos órgãos. E ele vai ter alteração em diversos exames. Então, primeiro, o paciente está na casa dele e apresentou alguns sintomas aí meio estranhos, né? Algumas hemorragias, confusão e etc. Ele vai para o médico faz o exame clínico, e aí ele solicita alguns exames, né? Normalmente está nesse momento que ainda está com poucos sintomas, ou ainda está com algum tipo de sangramento, algumas disfunções de alguns órgãos, tá? Mas nesses casos aqui, ó, que já está começando fase 2, que é a ativação descompensada, e a plenamente manifesta, esse paciente basicamente já vai estar internado, tudo bem? E aí solicita os exames, né? Porque tem vários órgãos que já não estão funcionando adequadamente. Isso normalmente vem posterior a alguma doença, por exemplo, uma bactéria, né? Alguma infecção. E aí esse paciente faz lá um coagulograma, por exemplo, TTPA, tempo de tromboplastina parcial ativada, tempo de protrombina, tempo de trombina, e aí outros tipos de exames também, e isso tudo vai dar um alargamento, né? Um aumento desses tempos aí. Quer dizer que o paciente está com baixa desses fatores de coagulação. Pessoal, mas você não falou que é uma coagulação intravascular disseminada? Sim, os coágulos estão sendo formados lá. E aí outros lugares que vão precisar não têm a formação desses fatores, não consegue, o fígado, né, principalmente, não consegue formar a tempo útil de estancar o sangramento em diferentes órgãos. E aí, consequentemente, o tempo de coagulação fica maior e esse paciente tem hemorragias, tudo bem? Aí a gente tem alteração também no hemograma, tá? A gente poderia citar a alteração na quantidade de plaquetas estão sendo utilizadas, vai dar baixa de plaqueta, tudo bem? Baixa de plaqueta, a gente vai até comentar em outros vídeos, né? Trombocitopenia ou plaquetopenia está relacionado com hemorragias, tá? Diminuição nos fatores na coagulação, não nos fatores, né? Na coagulação.
alteração de fibrinogênio, dos fatores de coagulação, entre outros tipos de fatores aí, também vai diminuir isso daqui, tá? E aí vai ter alteração também de outras substâncias aí mais relacionadas com a fibrinólise, aí, por exemplo, que são fatores derivados de fibrina, fibrinogênio, dímero D, entre outras alterações aí que vão estar aumentados nesse caso aí. Tudo bem? Então, isso tudo vai acontecer. Em outro vídeo, a gente vai explorar mais essa parte aqui de interpretação de exames laboratoriais relacionadas com a coagulação intravascular disseminada, tá? Então, já se inscreve aqui, porque depois eu vou pegar e detalhar um pouco mais esses tipos de exames aqui. Mas, para resumir, né, em relação aos exames laboratoriais, o que provavelmente o médico vai solicitar e que vai dar alteração, claro, dependendo da etapa, né, da fase que ele está de coagulação intravascular disseminada. Contagem de plaquetas, tá, que normalmente vai estar diminuída. Visualização do esfregaço de sangue periférico, e aí pode aparecer, por exemplo, o esquizócito. Aumento aqui nos fatores de coagulação diretamente, né? Tempo de protrombina, tromboplastina parcial ativada, trombina, por exemplo, que a gente chama de alargamento, tá? Alteração aqui no fibrinogênio, que vai dar diminuído, e aumento aqui do dímero D e dos fatores derivados aí de fibrina e fibrinogênio. Tudo bem? Então, tudo isso daí pode dar muito alterado ou pouco alterado, dependendo da fase que a gente citou aqui para você, tudo bem? Claro, nesses casos aí, é interessante fazer, por exemplo, uma dosagem seriada, que a gente diz, em tempos específicos, né? Para você ver se esses tempos aí dos fatores de coagulação estão voltando ao normal, se o fibrinogênio volta ao normal, o hemograma está voltando ao normal, para, claro, o médico entender como está sendo a evolução desse paciente, tá? E aí, como é no laboratório de urgência e emergência, esses prazos têm que ser muito mais rápidos do que um laboratório, por exemplo, de rotina, tá? E aí, só para fechar esse vídeo aqui, claro, não é para você sair fazendo autotratamento aí, o objetivo aqui é você entender melhor essas doenças, esse é o nosso objetivo aqui dentro do IBAP Cursos, oferecer informação para você saber adequadamente entender as doenças, os tratamentos, sinais e sintomas e etc. Não para você fazer um autotratamento, obviamente, tudo bem? E nem dar diagnóstico, também não é o nosso objetivo aqui. Mas, só para você entender, primeira coisa, suporte hemodinâmico e ventilatório. Se esse paciente não estiver respirando, o coração não estiver batendo direito, adequadamente, tá? Ele não estiver consciente, e aí ele vai ter que estar internado. Resumidamente é isso, né? E hidratação, normalmente aí por via intravenosa, tudo bem? Principalmente pacientes inconscientes, obviamente, né? Pode receber, por exemplo, um concentrado de hemácias e ainda transfusão de plaquetas, receber hemácias e plaquetas. Claro, ele pode receber sangue, mas normalmente ele recebe separados, né? Esses hemoderivados ou hemocomponentes aí. Plasma congelado fresco ou ainda crioprecipitado. E em alguns casos que o paciente tem tromboses, tá? Excessivas aí, pode receber também um tratamento com heparina, só que o médico vai ter que analisar se está tendo mais trombose ou mais hemorragia, ele vai ter que entender aí o custo-benefício, desse tratamento. E um ponto aí que é importante é que agentes que a gente chama fibrinolíticos, tá? São contraindicados. Então, é importante que você entenda isso, porque o paciente pode ter ainda mais hemorragias no organismo, por exemplo. Então, esse basicamente é o tratamento. Claro, isso vai ser feito normalmente no hospital, num centro de terapia intensiva, em muitos casos, dependendo do estado desse paciente, tudo bem? Em alguns casos, o paciente já está em coma, então quem vai fazer isso é o médico normalmente chamado de intensivista. Beleza? Gostou desse conteúdo? Clica aqui em curtir. Deixe seu comentário, que ele é muito importante também para mim, diretamente, para eu entender o que você gostou mais aqui nesse vídeo, e para o YouTube, para você saber que você está interagindo aqui com o nosso canal, né? Porque ele ajuda a distribuir para mais pessoas, obviamente. E, claro, se inscreve aqui e ativa as notificações, porque esse tema mesmo a gente vai explorar ainda mais, principalmente nos exames laboratoriais, tá? Então se inscreve, ativa as notificações todas
para você receber aí os próximos vídeos, tá bom? Então é isso, meu nome é Vitor Proença, muito obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.